Todo mundo bem? Graças a Deus. Animado? Deixaram o leão já amarrado para amanhã? É, porque todo dia a gente tem que amarrar um leão, à noite matar ele, para no outro dia amarrar o outro, para matar de novo. Todo dia uma luta. O crente que não tem luta, fica esperto. É, porque todo mundo aqui já foi moleque. Tem alguma árvore frutífera aqui nesse canteiro? Não, né? Tem? Você já viu algum moleque dando pedrada ali? Sabe por quê? Porque não tem uma interessante. Árvore que leva pedrada é porque dá fruto. Se você está levando pedrada, dá glória a Deus. É porque você está dando fruto. Agora, se você não levar pedrada, meu irmão, alguma coisa de estranho tem com você. Né? As pessoas vão querer derrubar os frutos que você produzir. E quanto mais levar pedrada, mais dá glória a Deus. Então louve. Está sofrendo, louve. Está chorando, louve. Vai louvando. Glória a Deus. A mensagem de hoje tem como tema: a quem iremos? Quem? Para onde nós vamos? Quem eu posso procurar? Quem eu posso confiar? Evangelho de João, capítulo 6, verso de número 68. E 69 diz assim: respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui nessa noite porque queremos ouvir a tua voz. Nós desejamos que o Senhor fale de uma maneira especial com cada um de nós, Pai. De uma maneira que nós entendamos que foi o Senhor falando, que foi o Senhor usando os meus lábios para falar com cada um de nós acerca daquilo que o Senhor tem proposto para a nossa vida, Pai. Não nos permita sairmos daqui nessa noite do mesmo modo que entramos. Que possamos sair daqui renovados pelo Santo Espírito do Senhor e convictos de que o Senhor falou no nosso coração. É em nome de Jesus Cristo que nós pedimos ao Senhor. Nós vivemos em um mundo, em uns tempos de incerteza, de desafios. Quanto mais as coisas ficam modernas, mais os desafios se aumentam. Antigamente, no meu tempo de menino, o que tinha? Era uma televisão. Eu adorava mais ver as válvulas aquecendo uma televisão. Eu ficava lá atrás da televisão vendo aquilo acender, do que na frente dela. Ficava fascinado com aquelas luzinhas, aqueles negócios, aqueles tubos de vidro, podia gerar uma imagem lá na frente. E eu ficava olhando para ver se eu não via algum homenzinho lá atrás se mexendo. Então aquilo lá era fascinante. Hoje, com a modernidade, as meninas às vezes nem querem saber mais de televisão. Você dá um celular na mão de uma criança de 1 ano, ela sabe mais do que você a mexer nesse celular. E os desafios vão tomando frente a nós, principalmente nós que seguimos a Bíblia. Que para 90% das pessoas é um livro antigo, com costumes antigos, que já não é mais plausível a gente seguir esses costumes. Eu olho para as meninas como Yasmin, Beatriz, Estherzinha, Manu, Pietro, Samuel. E eu sempre, o senhor também.
E eu sempre me pergunto assim: o que vai ser da nossa igreja amanhã? Porque quanto mais novo a pessoa é, parece que menos desafios ela consegue enfrentar, menos dificuldades elas conseguem transpassar. Eu não sei se a culpa é nossa como pai, ou se é a própria modernidade que fez isso com elas. Porque eu me lembro quando minha filha era nova, e eu nunca permiti isso, graças a Deus que eu nunca permiti. Minha esposa, minha ex-esposa, falava assim: minha filha não vai passar o que eu passei. Por que não? Por que ela não vai passar o que você passou? O que você passou foi tão terrível assim? Porque o que eu passei me deu condição de chegar aqui hoje, para ser quem eu sou hoje, para estar falando com vocês hoje. Às vezes minha esposa fala assim: eu não passei nada na vida. Como não? Minha esposa já enfrentou tanta coisa, que ela fala assim: você escreveu um livro, mas eu não tenho coisa para escrever. Como não? Uma mulher que sofreu tanto por acreditar nas pessoas, uma mulher que sofreu tanto por acreditar naqueles que se diziam seus protetores, uma mulher que levou 3 facadas, uma mulher que ficou cega por 40 dias e depois voltou a enxergar. Eu fico olhando esses meninos e penso nisso. Quem nós iremos? Para onde iremos? Porque todas as vezes nós que somos adultos, quando enfrentamos uma dificuldade, a primeira coisa que nós fazemos é imitar Israel, quando teve vontade de voltar para o Egito e comer cebola. Esses dias eu estava numa rádio dando entrevista e eu comentei sobre isso. Até eu que estou com quase 19 anos de caminhada com Cristo, às vezes quando a dificuldade é tanta, a gente fala assim: podia desistir de tudo isso, podia parar com todas essas coisas, parar de esquentar minha cabeça, de me preocupar, de viver da maneira que meu coração deseja. Quando a gente está dirigindo um carro, a gente vê a proporção de uma estrada ao longe sobre o nosso para-brisa. Mas por que quando a dificuldade é tão grande, e eu faço essa analogia com o carro, porque para nos dar referência do que passou, nós temos 2 retrovisores, um da esquerda, um da direita e um no meio. E a coisa é tão pequenininha, mas a gente tem um horizonte todo à nossa frente, mas a gente quer se preocupar com o que passou. Porque o que está lá atrás nos impulsiona tanto a querer voltar, sendo que o que está à frente é bem maior. As promessas de Deus para a minha vida, para a sua vida, são maiores do que o que passou. O melhor de Deus ainda está por vir para a minha vida, para a sua vida, se nós crermos e persistirmos no caminho do Senhor. Mas então por que nós sempre queremos retroceder? Já falei isso diversas vezes: se o rio tem 1000 metros de largura e você nada 500, a distância para você atravessar é a mesma para voltar. Mas a nossa mente, ela é tão pequena que a gente quer voltar para as pequenas coisas que a gente tinha. Porque o justo viverá pela fé, e a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam naquilo que não se vê.
Eu estou no meio da minha caminhada. O que está à frente meu é bem maior, porque as promessas de Deus para a minha vida são maiores. Mas eu quero voltar para a pequenez que eu tinha no passado, porque a incerteza do que tem lá na frente é muito grande. E aí eu digo assim, eu sou crente. Que crente eu sou? Se eu não confio na palavra de Deus, se eu não confio nas promessas de Deus sobre a minha vida. E todos nós temos promessas de Deus para a nossa vida, independente de quem somos, independente da nossa posição eclesiástica, independente da nossa posição dentro da igreja, independente se eu vou todos os dias na igreja ou se eu só vou uma vez na igreja. Se eu tenho Jesus dentro do meu coração, as promessas de Deus são para a minha vida. E aí, por que eu quero desistir? Já vi muitos crentes falar assim, eu não sou fanático. Ninguém está falando de fanatismo aqui. Ninguém está falando de religiosidade. Até porque Jesus Cristo não veio fundar uma religião. Jesus Cristo não falou assim, ó, a igreja evangélica é a verdade, não. Ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então por que eu e vocês muitas vezes queremos desistir? Quantas vezes esse ano, nós estamos no final do mês 6, quantas vezes esse ano você pensou em desistir? Em retroceder para a vidinha antiga que você tinha? Sabe, o que me maravilha no Evangelho de Deus? Quando eu era macumbeiro, 22 anos, eu fui chamado de burro, de cavalo, de jegue, e eu ficava todo pomposo. Deus me chama de filho meu. Filho meu, atenta à minha voz. Filho meu, ouve as minhas palavras. E aí eu fico às vezes desanimado de ouvir filho meu. E quando o desânimo é grande, eu penso em voltar para ser chamado de burro, de jegue, de cavalo. Como pode uma pessoa querer ser tão humilhada na vida? É como alguém que sofre violência todos os dias e ela se liberta daquele mal, mas volta e meia o coração dela sente saudade daquilo que passava. Como pode alguém sentir saudade de algo ruim? Porque os 22 anos que eu frequentei a Umbanda não foram anos bons. Teve momentos sim de felicidade, porque eu tinha amizade naquele ambiente, mais espiritualmente dizendo, não. Eu era obrigado a fazer as coisas. Se um demônio vinha e falava para mim que determinada hora, determinado dia, ele queria algo na encruzilhada, no cemitério, na beira da água, seja lá onde fosse, eu tinha que ir. Jesus Cristo nunca nos obrigou a nada. Nada. Se você voltar um pouquinho antes, alguns versículos antes, Jesus Cristo está falando da carne, do sangue. Que aquele que não comer carne, beber o sangue de Cristo, não é digno. E as pessoas se escandalizaram por isso. Pessoas que frequentavam ambientes muito
mais horrendos do que aquilo que Jesus Cristo estava dizendo. Como eu falei para vocês, eu era obrigado a fazer as coisas. Quantas surras eu já levei. E as pessoas brincam com esse mundo espiritual dizendo que não existe. Sabe o que é você estar parado e você sentir um pé do ouvido, um safanão, um soco no meio da tua cara e você não saber de onde veio? É o que eu enfrentava no mundo espiritual quando eu frequentava a Umbanda. Simplesmente porque eu não quis fazer. E aí hoje Deus me trata com carinho. Diz que eu sou as meninas dos olhos dele. Me protege, me guarda, me faz carinho, me traz paz para o meu coração. Faz tantas coisas que eu não sou digno nem merecedor de ter. Mas às vezes o meu coração quer retroceder. Para onde eu irei se eu retroceder? Se eu sair do caminho de Deus, dos caminhos do Senhor Jesus, para onde eu vou? O que eu vou fazer? E aí eu me irrito com algumas coisas que tem na palavra do Senhor, porque existem algum grupo aí, uns grupos de pessoas que se dizem cristãos, dizendo que a Bíblia está ultrapassada, porque ela não acompanha os tempos modernos. Essa perdição que tem por aí é por causa dos valores e princípios que foram deixados de lado por causa de mim e de vocês. Por não querer que os nossos filhos passassem aquilo que eu passei, eu abri mão de ensinar muitas coisas para eles. Valores e princípios que não são só inerentes da religião evangélica. Porque eu me lembro quando eu era criança, independente da religião, da classe social ou da etnia da pessoa, Deus estava presente em todos os lares. Deus era temido. Páscoa era uma reunião de família. Natal era comemorado o nascimento de Jesus. E outras comemorações. Não essa bebedice que existe por aí, porque hoje, Páscoa, o povo está lá só entortando. Se você pergunta para eles o que é Páscoa, é o coelhinho que veio trazer o ovos. Se você pergunta o que é o Natal, ninguém sabe. Onde nós vamos parar? E isso tem invadido a religião evangélica. Eu não sou contra, não, eu sou gordo, eu gosto de chocolate. Gordo adora chocolate. Né? Nossa, às vezes nós fazemos umas estripulias que eu falo assim: hoje eu vou dar um bom para você. Porque a dona Ana é assim, ela gosta de comer as coisas, só que para ela não ficar com a consciência pesada, primeiro ela soca na minha boca, mesmo não querendo. Ela vem assim, lá dentro e vai comer. Aonde nós vamos chegar? Para onde nós vamos? Se só no caminho de Deus é que nós encontramos as coisas verdadeiras. Quando as pessoas perguntam para mim qual é a religião verdadeira, eu faço o seguinte comentário. Religião vem do latim religare, que literalmente significa ligar, religar. Religar o quê? O homem a Deus. Porque o homem, com o passar do tempo, foi se desligando das coisas de Deus e de Deus. Então a religião foi criada para religar o homem a Deus. E quando me perguntam qual é a religião verdadeira, eu sempre faço essa analogia.
Vê se o religare de Deus está agindo na tua vida. Faz uma retrospectiva de você. Não precisa ser tão distante, não. De 5 anos para cá. Você é a mesma pessoa? Ou você continua a mesma pessoa? Mas isso é o que muitas empresas hoje fazem, uma autoavaliação. Não precisa ser você com alguém, não. É você sozinho sendo sincero com Deus e com você. Você é a mesma pessoa? Ou você continua mesmo arrogante, soberbo, prepotente, arrogante, achando que é mais do que alguém? Quem é você? Longe da igreja, longe de perto dos seus irmãos. Porque ser crente perto de vocês é fácil. É só bater o pé, dar aleluia, glória a Deus, ó, carabará, pronto, sou crente. Mas é o dia a dia que diz se eu sou ou não, se o religare de Deus está agindo na minha vida. Por quê? Porque à medida que eu vou me aproximando de Deus, é impossível eu não ser transformado por esse Deus, é impossível eu não melhorar. E aí, se eu continuo a mesma pessoa, só que aqui na igreja eu sou um santo, em casa eu sou o diabo. Quem eu estou enganando? A mim mesmo. Porque o religare de Deus não tem funcionado. Ah, mas eu sou espírita. Você tem melhorado? Você tem cumprido o que a palavra de Deus diz? Ah, eu sou de outra religião. Você tem cumprido o que a palavra de Deus diz? Porque se eu cumpro a palavra de Deus, não adoro outros deuses, não tenho imagem de escultura e sigo os mandamentos de Deus, mas eu tenho que seguir os mandamentos de Deus. Pastor, eu não mato, não. Quantas vezes você já sentiu ódio no coração? Isso é assassinato. O ódio nos faz assassinar as pessoas. E aí a gente quer julgar aquele que deu um tiro lá na esquina no sujeito. Mas eu que matei alguém dentro do meu coração, aí eu não sou assassino. A palavra de Deus é uma só para nós. Só que quando ela é dura, às vezes a gente não gosta e quer sair, quer abandonar. Por que vocês acham que essa igreja aqui é vazia? Não só essa igreja. As igrejas hoje que pregam sobre pecado, arrependimento, conversão, justificação, regeneração, as pessoas não querem isso. Elas querem que eu fale para você que Deus é um Deus que vai te fazer prosperar. Que Deus é infinitamente mais poderoso do que aquilo que você veio buscar aqui nessa noite. Isso as pessoas querem ouvir. Deus é um Deus que vai curar a tua enfermidade agora. Porque a minha alma vai curar a minha alma do quê? É o que as pessoas perguntam. Se escandalizam e querem abandonar Jesus Cristo. Vocês acham que Jesus Cristo é abandonado por alguém? Quem sou eu para falar para Jesus Cristo? Se o Senhor não for do meu jeito, eu vou embora. Eu sou livre. Deus fez a mim e vocês livres para irmos para onde a gente quiser. Se eu quiser agora retornar para o mundo que eu pertenci, eu posso ir. Se eu quiser agora ir ali na esquina, comprar uma carteira de cigarro, acender e fumar, eu vou. Se eu quiser sentar ali, pegar um litro de pinga e falar assim, eu vou relembrar meus 12 anos, beber um litro de pinga agora, eu bebo. Você acha que Deus vai entrar na minha frente e falar assim, não, você não vai fazer isso porque você me pertence? Deus nos deu liberdade para sermos aquilo que nós desejamos ser. Só que daí, quando eu desejo algo ruim, Deus se afasta. Eu sou pai. E todas as vezes que os meus filhos desejam algo ruim, me entristece muito.
Mas se eu dei liberdade, ou eles já têm liberdade, igual meus filhos hoje têm 30 anos, 30 e poucos anos, eles são donos do nariz deles. Vocês acham que eu vou lá e vou falar para eles assim, não, não faz isso. Eu ensinei. Deus me ensinou o caminho que eu tenho que percorrer. Qual é o caminho que você tem percorrido? O mesmo? Reclamando sempre das mesmas coisas, querendo abandonar tudo, jogar tudo pro ar, desistir? Quem vai perder nisso? Deus ou nós? Porque Jesus Cristo, quando viu a mim e vocês, ou quando Ele vê alguém aflito, Ele nos fala o que está lá em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Para onde nós iremos quando a dificuldade chegar, quando o desânimo chegar? Abandonar o caminho de Cristo ou correr para os braços de Cristo? Porque nós achamos que nós somos recém-nascidos. Há tempos atrás, minha esposa, reclamando para mim, disse assim: eu não sinto Deus mais da mesma maneira como eu sentia quando eu me converti. Eu falei, porque você cresceu. Você não é mais um bebezinho que precisa de cuidado. Quando a gente nasce em Cristo, eu vejo Deus paparicando, cuidando, zelando, cercando junto com os seus anjos. Mas a gente cresce. Eu tenho uma concepção, muitos de vocês não concordam com isso, porque nós já tivemos momentos e momentos juntos. Uma pessoa passou de 5 anos na igreja, ela não é mais ovelha. Ela deveria ser pastor. O que nós temos hoje é um ajuntamento de pessoas que deveriam ser pastor, mas se sentem ovelhas. E quer ser paparicado como ovelha, mas está na hora de cuidar de alguém, não de ser cuidado. Mas sabe por que isso não acontece? Porque as pessoas, elas se recusam a ser transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Elas não querem esse trabalhar na vida, porque isso dói. Dói não quer carrapicho. Quem já andou no meio do mato e carrapicho grudou no pelo, sabe o quanto que é ruim de arrancar? Quando a gente chega aqui nos caminhos do Senhor, a gente vem cheio de carrapicho, a não ser que nasceu no berço evangélico. E aí, o trabalhar do Espírito Santo é esse: primeiro limpar das coisas ruins que nós trouxemos do mundo, arrancar tudo aquilo que não pertence a Deus e nem a nós. Mas não, eu quero isso para a minha vida, eu quero ser ovelha. Aí está lá o sujeito, com 30 anos de convertido, ovelha. Aí eu me converto, abandono tudo, estudei para ser obreiro, fui um bom obreiro, graças a Deus. Desisti dos meus sonhos. Com 3 anos e pouco, eu fui consagrado a pastor. Aí um de 30 anos olha assim e fala assim: como? Não, é impossível isso. Impossível por quê? Se você dedicar à obra de Deus, se você estudar, se você ler a palavra, se você obedecer a Deus, o que é impossível? Nada é impossível. Para Deus não. Porque Deus pega aquele que não é e faz ser para envergonhar aquele que acha que é. Eu sempre falei aqui, eu não sou melhor do que ninguém. A única diferença é: eu não tenho preguiça de aprender. Aleluia! Eu aprendo todos os dias. E eu não sou, tipo, olhar para o irmão Nelson e falar assim: irmão Nelson não tem nada para me ensinar. Não, ele sempre vai ter alguma coisa para me ensinar.
Cada um de vocês sempre vai ter alguma coisa para me ensinar. Porque eu não sou melhor do que ninguém, nem sei mais do que ninguém aqui dentro. Mas eu creio que só Jesus tem a palavra da vida eterna. Porque eu me lembro quando eu estava na religião católica e todo mundo olhava para a Bíblia, falava assim: a Bíblia é a palavra de Deus. Quando eu estava no Espiritismo, a Bíblia é a palavra de Deus. Quando eu estava na macumba, a Bíblia é a palavra de Deus. Então para onde eu vou correr? Se só nesse livro tem a palavra de vida eterna. Se só nesse lugar eu encontro as respostas que eu tanto preciso. Se só em Jesus que eu conheço a verdade. E ela me liberta. Então como pode eu falar assim, 19 anos, vou largar tudo e vou viver do meu jeito? Se só Jesus tem a palavra de vida eterna. Para onde nós vamos? Nós temos que buscar Jesus em todas as circunstâncias. Nós temos que confiar no que Jesus diz para nós. Confiar 100% na palavra de Deus. Não é só nas coisas boas, não. Sabe aquela caixinha de promessa que só tem coisa boa para você? Eu nunca vi uma caixinha de promessa que tem coisa ruim. Aí o cara vai lá todo dia, enfia a mão lá assim, tira. Eita, glória. Não tem maldição ali dentro? Não tem. O senhor já viu caixinha disso? Não tem repreensão, não tem nada. Põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás. Nunca vi achar isso dentro de uma caixinha de promessa. Eis que eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. Nunca vi. Só você é mais que vencedor. Eita glória. Nada me faltará. Você sabe no original o que esse salmo quer dizer? O Senhor é meu pastor. E eu já fui em casa de crente. Na casa de eu mesmo, quando era macumbeiro, eu deixava aberto no Salmo 91, porque diz que é um salmo que livra de todo mal. Demônio não chega perto. E eu estava com penca de demônio em cima de mim. Mas o Salmo 91 estava lá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando você traduz literalmente o que está no original, não é nada me faltará. É de nada terei falta. Porque Deus supre todas as minhas necessidades. Quando eu não tenho Deus no coração, eu quero um carro, eu tenho um carro, mas aquele carro não está bom. Eu quero um carro mais melhor. Um carro novo. Eu lembro quando eu me converti, eu tinha uma bicicleta. Andava a pé. Eu tinha operado, não podia andar de moto, andava a pé. Aí eu falei assim, ou é um carro ou uma bicicleta. Molejo bom, né? Não vai fazer mal. Vamos seguir a bicicleta. Quem disse que estava bom? Ah não, tem um carro. Estava na faculdade. A faculdade era 160 quilômetros da minha cidade. Todo dia tinha que ir lá. Eu trabalhava à noite, saía às 6 horas da manhã em chinelo até chegar lá. Mas se eu tivesse Cristo na minha vida, de nada eu tinha falta. Porque prosperidade é a ausência de necessidade. Prosperidade não é riqueza. Tem muito rico aí pensando em dar um tiro na cabeça porque não é próspero. Sente falta das coisas. E o que ele realmente precisa é de Deus no coração. É de Jesus preenchendo o vazio que fica aqui no peito. Mas muitas vezes a gente não quer isso. A gente tem que confiar 100% na palavra de Deus. Porque, como diz em Hebreus capítulo 4, versículo de número 12,
A palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, junta e medula, e julga os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus vai vir sempre contra aquilo que é ruim para nós. Sabe, quando eu estava com depressão, eu adorava ficar perto de quem concordava comigo. Quando eu conheci Deus, eu descobri que Ele não concorda com nenhuma coisa comigo. Pelo contrário, eu tive que passar a concordar sobre todas as coisas que Ele me falava. Porque tudo que Ele me fala vem contra aquilo que a minha carne deseja. Tudo que Ele fala é bom para o meu espírito, para a minha carne não. Tudo é ruim para a minha carne. Tudo maltrata a minha carne, mas alimenta o meu espírito. E nós devemos sim confiar nisso. Nós devemos viver em comunhão com o Espírito Santo. Viver em comunhão não é ir à igreja e sentir Deus, não. Viver em comunhão é eu estar em casa sentindo o Espírito Santo. É eu estar na rua sentindo o Espírito Santo. É eu estar no trabalho sentindo o Espírito Santo. Em qualquer lugar que eu pisar, o Espírito Santo está presente ali naquele lugar, porque eu tenho comunhão com Ele. Se eu depender de sentir a Deus sozinho na igreja, alguma coisa tem de errado. Alguma coisa está errada na minha vida e eu tenho que consertar isso urgentemente, porque é longe da igreja que eu tenho que sentir a presença de Deus. Dentro da igreja não. Dentro da igreja deixa para as pessoas que não conhecem a Deus sentir Ele. Dentro da igreja eu tenho que glorificar o meu Pai e mostrar para as pessoas o quão bom é estar na presença do Senhor. Quão bom e agradável é estar na presença do Senhor. Jesus diz assim, em Atos capítulo 1, versículo 8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Todos nós já recebemos o poder do Espírito Santo na nossa vida. Que testemunha nós temos sido? Não é dentro da igreja, não. Na minha casa. Os vizinhos ouvem eu glorificando a Deus ou me xingando, murmurando, maltratando as pessoas. As pessoas olham para mim e veem uma pessoa alegre, sorridente, ou veem uma pessoa carrancuda, amarga com todo mundo, sem educação. Como pode eu dizer que o Espírito Santo está na minha vida se eu não dou testemunho aonde eu passo? Aleluia. E testemunhar não é ficar falando para as pessoas, não. As pessoas têm que olhar para mim e ver que há algo de diferente. Aleluia. Tem uma frase que eu gosto muito dela, que diz assim, acho que é São Tomás de Aquino que falou ela. Ou foi ele ou foi Agostinho de Hipona, eu não lembro. Viva o Evangelho, se necessário pregue. Nós temos que viver antes de pregar. Pregar sem viver não é pregar. Eu vim aqui falar um monte de coisa bonita para vocês e lá fora fazer tudo ao contrário. Não é bom de se ver. Eu vou estar sendo hipócrita. E o dia que vocês descobrirem a verdade, vocês vão se escandalizar. E aí, ao invés de continuar, vão querer retroceder. E vocês são minha responsabilidade. causa de mim ninguém vai retroceder. Todos nós vamos avançar
sempre rumo a Nova Jerusalém. Então, quem nós iremos? Se só Cristo tem a palavra de vida, para onde nós vamos? Quem procuraremos? Se só Ele pode dar a salvação para cada um de nós. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.